preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. São mais desejáveis do que o ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor. Ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor. Naquele dia, todos dirão: Ele é o nosso Deus. Nós pusemos a nossa esperança nele e ele nos salvou. Isaías, capítulo 25, versículo 9. Ontem, findou a 41ª semana de 2020. Pudemos experimentar até agora, nesse ano, muitas situações inesperadas. Nossas agendas e planos foram totalmente mudados. A partir de hoje, temos 10 semanas até o final de 2020. O que iremos vivenciar? Não sabemos. Porém, o que podemos ter plena convicção é de que vivemos na presença do Senhor. Quando o reconhecemos sobre as nossas vidas, somos despertados para perceber o seu agir gracioso, mesmo em meio às dificuldades. Se em Isaías o anúncio era profético da salvação de Deus, nós podemos declarar a realização dessa esperança. Ele nos salvou por meio do seu Filho, Jesus Cristo. Por isso, nós podemos viver com esperança, porque crer no Trino Deus é viver por meio de uma esperança que não é hipotética e nem mesmo vazia. Celebramos ao Senhor e tudo que Ele realizou. Celebramos ao Senhor na esperança de tudo o que Ele irá realizar, para que naquele dia, onde estaremos reunidos diante de Cristo que voltou, a nossa declaração seja: Ele é o nosso Deus. Nós pusemos a nossa esperança nele e Ele nos salvou. Assim, nessa manhã nós celebramos em nome do Trino Deus, o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vivemos diante da presença do Senhor, tal como somos, e reconhecemos que muito do que pensamos, falamos ou fazemos não corresponde com a fé que professamos. Reconhecemos por conta disso que somos pecadores. Queremos confessar a Deus o nosso pecado em oração. Cantamos o próximo hino em um tempo de reflexão e preparação para a oração de confissão de pecados.
Se vão e fútil foi o meu falar, se ao meu irmão não demonstrei amor, se ao sofredor não estendi a mão, perdão, Senhor. Se indiferente foi o meu viver, tranquilo e calmo sem lutar por ti, devendo estar bem firme no labor, perdão, Senhor. Escuta, ó Deus, a minha oração e vem livrar-me de incertezas mil. Transforma minha vida, entregue a ti. Amém, Senhor. Senhor nosso Deus, diante de Ti estamos, ó Senhor, e a nossa vida, ela acontece em Tua presença, ó Deus. Pedimos perdão, porque muitos dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, das nossas palavras, ó Senhor, não são coerentes com a nossa fé. Deus amado, perdoa-nos. Perdoa-nos porque mesmo muitas vezes com tantas boas intenções, nós pecamos, ó Deus. Acabamos por prejudicar, ó Senhor, as pessoas à nossa volta. Prejudicamos muitas vezes a nós mesmos. E também assim, ó Senhor, te entristecemos. Perdoa-nos, ó Deus, para que possamos viver vida libertada, perdoada, para que todas as coisas, ó Senhor, possam ser feitas assim por conta da Tua vontade. Que possamos, ó Deus, em vida libertada e perdoada por Ti, estarmos comprometidos, ó Senhor, com as pessoas à nossa volta, com a Tua criação, e que possamos ser Teus instrumentos, ó Deus, onde Tens nos colocado. Perdoa-nos, ó Senhor, para que assim possamos viver a partir do Teu perdão, em plena liberdade, em gratidão a Ti. Isso nós pedimos assim, em nome de Cristo Jesus. Amém. Quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida, mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. Palavra do Senhor que encontramos em Provérbios, capítulo 28, o versículo 13. Se os teus pecados, eles foram confessados em nome de Jesus Cristo, crendo que Ele é a tua justiça, assim você pode ter plena certeza que a partir da confissão sincera, você experimenta do perdão de Deus. Você pode viver a partir dele em plena confiança e em total liberdade, por conta do agir gracioso de Deus em teu favor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Os tempos mudam, nós mudamos. Porém, o que Deus declara por meio do seu Verbo, Jesus Cristo, a toda a criação, isso permanece para sempre. Podemos de todo o nosso coração confiar na fidelidade da palavra do Senhor. Juntos, assim cantamos: ontem, hoje e para sempre, Cristo é meu Senhor. Que a graça de Deus, o amor de Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com você, conosco. Amém. Eu oro antes do início da leitura do texto bíblico e da pregação dizendo: ó vem Espírito Criador, dá ao que dará,
Pastoreia ao que pastoreia, e assim tu renovarás a face da terra para a tua própria honra e glória, mas também para nossa alegria e esperança em ti, mediante Cristo. Amém. O texto de hoje está em Mateus 22, os versículos 1 a 14. Eu aproveito para sugerir que você leia oportunamente o texto de Lucas 14, 15 a 24 também. Eu passo a leitura. De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: Dizei aos convidados: Eis que já preparei o meu banquete. Os meus bois e cevados já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. E os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: Está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E perguntou-lhe: Amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: Amarai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Até aqui a leitura do texto do Evangelho. Ouçamos antes de tudo que o reino dos céus é o reino de Cristo nosso Senhor, onde a palavra e a fé estão presentes. Nesse reino da graça, o nosso viver e ser bem-aventurado é esperançado de fé em fé pelo Espírito Santo, que coloca o Evangelho em curso no nosso viver em comunhão com Deus Pai. E somos, de acordo com a palavra e a fé verdadeira, gente purificada dos pecados e livres da morte e do inferno. Ainda que nesta vida nós verifiquemos que somos embaraçadas pela velha natureza e a carne indolente. Mesmo que sejamos gente renascida, a nossa condição de pecado ainda não foi retirada por completo. E a carne concupiscente ainda não foi removida de todo. Isto ainda precisa ser feito. Quando da nossa morte ressuscitar bem-aventurado. Então haverá para nós, gente renascida de novo, nada outro do que vida, justiça e salvação eterna. Se ser pessoa saciada e dessedentada pelo Evangelho aqui neste mundo já é tão vital, nos conscientizemos de que a bem-aventurança eterna é incomparavelmente melhor. O evangelista Mateus proclama
onde quer que esteja a palavra do Evangelho, existe perdão dos pecados possível por graça mediante a fé em Jesus Cristo. Contanto que as pessoas ouvintes se arrependam de toda e qualquer tentativa de autojustificação e creiam nele como seu único e suficiente Rei, profeta, Senhor, Salvador pleno e suficiente, sem a nossa participação. Em segundo lugar, a obra da nossa redenção se cumpre na cruz de Cristo em nosso favor, mas ser humano algum, por sua própria razão e inteligência, sabe da redenção, exceto o Pai e o Filho, que enviam gente serva para convocar para o banquete. E isto porque o Rei requer de nós, na palavra, que ao ato da redenção, mediante Cristo, seja adicionada também o uso do ato redentor. O ato da salvação exclusivo de Deus é confirmado em nós pela fé para que, desse modo, seja salva somente a pessoa que crê. Insolência e insulto ao Pai de Cristo são o que são. Se Ele já não os tolera aqui, não pensemos que Ele possa mudar de ideia por ocasião do banquete derradeiro. A obra da redenção de Deus Pai mediante Cristo pertence à palavra da pregação que nada faz senão inculcar ela, que pode receber como resposta fé e incredulidade. As pessoas servas do Rei, não com ameaças, trazem uma boa notícia no tempo da graça. Elas convocam a fazer uso da redenção já, porque afinal de contas é só vir e banquetear. As primeiras convocadas ouviram e captaram o conteúdo do anunciado, mas jactanciosamente rejeitaram a palavra pregada de modo puro, na qual está envolto o tesouro da redenção. Ainda assim, o evangelista Mateus não se interessa tanto em proclamar a maldade ingrata dos convidados que se fizeram indignos e as devidas consequências da sua ação, mas em pregar a verdade e a misericórdia de Deus Pai em nosso favor mediante Cristo, no sentido de que tomemos consciência e não repitamos o que eles fizeram. Enfim, em resumo, todas as coisas que contém nesta perícope querem confirmar a fé em Cristo e consolar as pessoas atribuladas em suas consciências, no sentido de que, de bom grado, sem procrastinação, creiam na boa notícia da parte de Deus, cuja vontade é boa e misericordiosa. Porquanto Ele é Deus verdadeiro, fiel e justo. Ele não quer que ninguém viva e morra, e nem muito menos ressuscite como alguém para quem a obra da redenção de Jesus Cristo foi em vão. O evangelista Mateus pressupõe que as pessoas leitoras e ouvintes do Evangelho, no tempo presente, não desconsiderem a antecipação presente do juízo final. Aliás, evangelistas de Jesus Cristo, no que tange ao juízo final, querem que as pessoas crentes no único e suficiente justificador, engajadas no discipulado da cruz, no resgate de ovelhas perdidas, na renúncia de si mesma em prol do reino de Deus e sua justiça, estejam existencialmente convictas. O próprio Jesus Cristo, quando da sua segunda vinda, vai vir me buscar e me introduzirá na eternidade com Ele e todas as pessoas salvas por graça e fé. A veste nupcial tem a ver com a promessa de perdão de pecados e a justiça de Cristo já no tempo presente. Jesus Cristo, pelo Evangelho, nos chama para a vida centrada na convicção de que o Rei vê e sabe quem é bom e mau, digno e indigno, apesar e até mesmo para além das aparências.
porque Ele conhece de modo insofismável os segredos e as intenções dos corações. Daí advém, por consequência, que a veste nupcial significa estar na palavra, revestido e saciado e dessedentado pelos benefícios de Cristo, tanto pela fé no ato, quanto no uso digno dos meios da salvação. Todas as pessoas são convidadas e convocadas a vir, boas e más, pelos servos do Rei, que não exigem satisfação, boas obras, méritos, dignidades de quem convidam. Esta é a primeira peneirada, que ouçamos e respondamos a palavra da verdade com fé. Aliás, rejeitar a veste nupcial é rejeitar o chamado de Cristo para a nova vida do reino, o discipulado de Cristo sob cruz e renúncia em igreja e sociedade. Porquanto não basta ser uma pessoa ilibada para ser introduzido e estar na festa do Rei cá e eternamente. A justiça da fé não é ambígua. Nós, enquanto gente não regenerada pelo batismo e pelo Espírito Santo, sim. Razão pela qual a pessoa membro da comunhão das pessoas santas não desconsidera a justiça passiva, a dada por Cristo e com a qual ele reveste suas ovelhas cooperadoras junto ao Evangelho. Mas também responsabiliza e castiga a ação pecaminosa, a começar pela incredulidade. O que significa? Ele emudeceu. Significa que a pessoa notou que ela estava sem a veste nupcial. Ela concorda que estava errada, que havia pecados autojustificados em sua consciência, dos quais ela não se arrependeu e nem sequer buscou perdão. Eis porque ela não teve argumentos para refutar a verdade que agora pesa sobre si. Se há coisas que você examina em sua fé e vida que já lhe reprovam, se arrependa, ainda hoje. Recorra à comunidade cristã, na qual se prega e se administra o Evangelho, pelo qual podemos ser salvas, se o retivermos, tal qual foi pregado por Cristo e seus discípulos e gente cooperadora do passado e presente. Os membros do povo da fé, para quem não há condenação, são filhos nascidos de Deus. São filhas nascidas de Deus, pela palavra, mediante a ação do Espírito Santo. Eles e elas clamam e anseiam pela segunda vinda de Cristo e o início das bodas do Cordeiro até que enfim. A veste nupcial é pessoal. Ninguém pode ser membro da comunhão das pessoas crentes batizadas pela fé em Cristo por nós. E por isso mesmo, tanto mais os textos nos questionam com a pergunta, sem ficar fazendo voltas e mais voltas, despojadas de insofismabilidade. Eu estou realmente vestido com a veste nupcial que tem o Espírito Santo como sujeito? O povo da fé, engajado no discipulado da cruz, no servir junto ao Evangelho, não deveria tão autoindulgente e altaneiramente contornar a pergunta: qual é a evidência concreta de que eu estou vestido com a veste nupcial? Em resumo, a pergunta unida, afirmativa, objetiva, e ele emudeceu, nos conscientizam acerca da necessidade pessoal pelo exame à luz da palavra no seguinte sentido: quais são os reais frutos do temor, do amor e da confiança em Deus mediante Cristo, acima de tudo em nossa história de vida e fé? Atos e obras de atrevida desobediência são e serão devida e corretamente punidos, cai lá.
Na comunidade, já que muitas pessoas são chamadas, mas poucas escolhidas, nós aprendemos sobre a seriedade da pregação e do uso dos meios da graça. E convidá-la a fazer uso delas à maneira das cristofanias. A igreja, corpo de Cristo, vale o consolo. Cristo te vestiu com a veste nupcial. Em e por causa de Cristo, se lhe suceda conforme tu crês. Por isso mesmo, não temas o juízo presente e nem o final. Mas, ao mesmo tempo, a gente que insiste, ao modo dos fariseus, na impenitência e na incredulidade, a palavra exorta. Não bagatelize os benefícios de Cristo e seu Evangelho no tempo que se chama hoje, já, agora. O presente texto, e em especial a pergunta pelo que é a veste nupcial, coloca para todas as pessoas como fato a necessidade da vida correspondente com a necessidade do arrependimento e da fé diários. Porque os desdobramentos atuais do que é a veste nupcial contemplam igreja e Estado. A pergunta pelos frutos da fé e pelas boas obras é pessoal e existencial. Ainda bem. Aliás, não nos enganemos. Diante de Deus que conhece os segredos e as intenções dos corações, de nada aproveita ter sido uma pessoa ótima diante das pessoas. Se em verdade somos gente péssima diante do Rei da Glória, cuja vontade boa e misericordiosa é que ninguém seja uma pessoa perdida. A vida, morte, ressurreição, ascensão e o estar assentado de Cristo à destra de seu Pai não precisa ter sido e ser em vão para ninguém de nós, contanto que respondamos com fé. Ao vinde, tudo está preparado. O texto não deixa as pessoas, membros do povo da fé, na eterna dúvida acerca do fato de que estarão ou não no céu. Porque a resposta atual ao Evangelho pode ser fé ou incredulidade. Para estar com Cristo cai eternamente, convoca o Senhor mediante o ministério da palavra. Este é o conteúdo do convite das pessoas cooperadoras junto ao Evangelho. Que o ouçamos sem buscar desculpas incrédulas, espiritualizantes, espalhafatosas, autoindulgentes. Para a eternidade, para sempre, vai a via do povo da fé. Cá, somente pessoas hóspedes e peregrinas, junto à comunhão dos santos das santas, nós somos e podemos ser até que lá, bem junto ao Pai, o Rei da Glória e da Justiça, do banquete celestial do Cordeiro, nos encontremos para sempre. Assim como aqui pode ter um tarde demais, lá no contexto do banquete, das bodas do Cordeiro, pode acontecer que alguém seja identificado sem veste nupcial. Pior, que o rei ordene quanto a tal pessoa que ela seja amarrada de pés e mãos, e afirme que ela seja lançada fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Isto significa que tal pessoa estará, então, na total ausência de Deus, de sentido, de trevas, de sofrimento inenarrável. No inferno estará zerrada toda e qualquer chance de libertação e êxodo. Por isso mesmo, transluzido pelo Evangelho de Jesus Cristo, que desceu ao inferno em nosso favor, intercedamos e supliquemos com temor e tremor, confiante e esperançado pela certeza da redenção do pecado, que o estado e a condição infernal do convívio identificado sem veste nupcial e lançado fora, por ordem do Rei da Glória, não lhe e nem me suceda. Por fim, nenhuma pessoa justa de fé em fé
precisa desesperar e nem se apavorar. Por outro lado, não vamos nós ser tão petulantes a tal ponto que rejeitemos a verdade do Evangelho de Jesus Cristo. Em verdade, somente a pessoa obediente crê. Se o insultoso já é o que é, imagina o inexcusável. Não vamos nós viver como uma pessoa pagã, na esperança de que Cristo já vai dar um jeitinho de nos manter na ceia derradeira de todo modo e de toda forma possível. Não vamos nós esperar para ver se Deus Pai, de fato, se cansa da incredulidade, da impenitência, da indiferença, do ódio, da blasfêmia, do assassinato de gente serva de Jesus Cristo em palavra e ação. Porque acerca de cada pessoa é e será verdade. Ou nós somos alguém que recebe o Evangelho e é salvo por graça e fé, ou nós somos descrentes e por isso mesmo gente eternamente condenada. E como resposta à pregação, convido para nós confessarmos a nossa fé ao modo do credo apostólico, dizendo: eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu, que está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Bom dia. Como avisos, queremos compartilhar que a campanha Vai e Vem ainda está aberta até o final do mês de novembro. Você pode contribuir com os projetos missionários e diaconais da nossa igreja e do nosso sínodo. Nesses tempos de pandemia, de carência, que não nos falte a solidariedade. Também queremos convidar as crianças para amanhã, às 6 horas da tarde. Amanhã, dia 12 de outubro, 6 horas da tarde, a pastora Vera Regina Vaskov e a pastora Bianca Weber terão uma live para as crianças, 6 horas da tarde. Então, convide as suas crianças para sintonizar o canal do YouTube do Sínodo Paranapanema para essa live para as crianças. E a oferta desse culto é destinada hoje ao Sínodo Paranapanema. Você pode contribuir deixando a sua oferta no envelope na sua comunidade ou então enviando diretamente uma transferência bancária para o Sínodo Paranapanema. Deus abençoe as dádivas e também a todas as pessoas doadoras. Longe do meu Salvador, mas da glória desceu e o seu sangue verteu por salvar a um tão pobre pecador. Foi na cruz que a tremer percebi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé onde os olhos abri. E hoje salvo, me alegro em sua luz. Bem ouvia falar dessa graça sem par que nos deu Salvador em Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz que a tremer percebi meu pecado castigado em Jesus.
achei. Foi na cruz que a tremer percebi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé onde os olhos abri e hoje salvo me alegro em sua luz. Quão feliz é então este meu coração a gozar aquele tão santo amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz por salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz que a tremer percebi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé onde os olhos abri e hoje salvo me alegro em sua luz. Convido para que inclinemos nossas cabeças para um momento de oração final. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos que tu hoje falaste conosco através da tua palavra. E também te agradecemos que agora estás disposto a ouvir as nossas orações finais. Nesses tempos de pandemia, queremos interceder por todas as famílias enlutadas, pelos milhares e milhares de famílias que perderam entes queridos para o Covid-19. Muitos estão passando também situações muito difíceis. Pessoas queridas que conhecemos estão muito assustadas com a possibilidade de se infectarem com o Covid ou com qualquer outra doença. Senhor, coloca os teus santos anjos sobre todos nós, sobre toda a humanidade. Dá que as pessoas que trabalham, os profissionais que se dedicam para cuidar de outras pessoas, assim como aqueles que pesquisam uma vacina, dá-lhes a tua sabedoria, a tua força, a tua presença, para que tenham bons resultados do seu trabalho. Senhor, também sabemos que cada um de nós precisa se cuidar mais. Precisamos cuidar uns dos outros, não apenas de nós mesmos. Precisamos cuidar de outra pessoa. A saúde de outra pessoa depende do cuidado que cada um dá a si mesmo. Senhor, também queremos pedir-te, abençoa-nos nesta semana com a tua bondade. Dá, Senhor, que também em nossas famílias haja paz, compreensão. Muitas vezes somos terrivelmente exigentes com quem divide a sua vida conosco. Dá-nos mais paciência e compreensão também em nossos lares. Por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nos unimos agora na oração que Ele nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E que assim, que o Deus dos beija-flores, o Deus dos vagalumes, do sol, da chuva, da lua, do sereno, o Deus do orvalho, o Deus das crianças, o Deus dos animais, o Deus de todas as pessoas, que Ele vos abençoe, que Ele vos guarde, que Ele levante o seu rosto sobre cada um e cada uma de vocês, que Ele veja o que lhes falta, que o Senhor lhes dê o entendimento para aceitar que a felicidade está no cuidado que damos a uns aos outros e também à criação. Assim nos abençoe Deus nesta semana. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.
Fiquem com Deus e sirvam ao Senhor com alegria. Daqueles que estão à minha frente, cuida bem, Senhor. Daqueles que me seguem o caminho, cuida bem, Senhor. Daqueles que se encontram ao meu lado, cuida bem, Senhor. E caso for também do seu agrado, cuida bem de mim, Senhor. Daquelas que estão à minha frente, cuida bem, Senhor. Daquelas que me seguem no caminho, cuida bem.